pobreza está aumentando no Brasil numa velocidade inigualável, como nunca antes aconteceu, né? E é claro que os políticos atuais, o sistema atual, vão tentar mascarar esse problema que está se aprofundando ainda mais agora com a ideia de desdolarização do Brasil. Então, como eu já mostrei em outro vídeo, a renda do brasileiro em dólar não para de cair, né? Nós temos uma renda em dólar menor do que a maioria dos países aqui. Eu acho que o Brasil só ganha do Paraguai por enquanto. Por enquanto o Brasil ainda ganha do Paraguai, mas daqui a pouco vai ser ultrapassado pelo Paraguai. Eu quero trazer para você aqui um assunto muito importante, né? Falar sobre a questão do aumento da pobreza e por que essa Constituição de 88 e essa República chegaram ao final, né? Chegaram ao fim, né? Nós estamos vendo aí um espetáculo tenebroso nas eleições. Então, por que a pobreza no Brasil não para de aumentar? Primeiro nós precisamos definir o que é pobre. De acordo com os doutores da esquerda, o pobre é uma pessoa sofrida do sistema. Mas, na verdade, isso não é verdade. O sistema, na verdade, manipula as pessoas para que elas sejam pobres. Então, o pobre, basicamente, é uma pessoa que está desconectada da produtividade. Essa é a verdade. A pobreza não é um castigo, nem uma determinação de Deus, certo? É, basicamente, uma desconexão da vida da pessoa. A vida da pessoa não está conectada com a produtividade. A vida da pessoa não está conectada com a produção de bens e serviços que servem ao próximo, né? Então, esse é a principal definição realista da pobreza, de acordo com a realidade humana. Porque a esquerda diz que o ser humano é vítima do sistema, que o homem nasce bonzinho, com coração puro, e é a falta de governo forte é que faz ele malvado. Ou seja, o capitalismo faz ele malvado. Só que, na verdade, pessoal, a gente está vendo que o poder da desinformação e do atraso cognitivo é o que causa esses bolsões de pobreza e de miséria. Dessa forma, esses pernósticos dizem que a solução para o pobre é ele ser protegido do capitalismo, que o pobre tem que ser protegido pelo Estado e não pode ser exposto, quando na verdade é justamente o oposto. O fato do pobre não ser exposto ao capitalismo é o que faz ele se tornar mais pobre. Assim, quando a gente fala das classes sociais no Brasil, na verdade se trata de mais um grande erro, porque a renda necessária para que a pessoa fosse classificada como classe média no Brasil, eu colocaria mais ou menos com investimento na taxa atual da poupança entre 5 e 10 milhões de reais. É isso mesmo, para uma pessoa ser considerada de fato classe média no Brasil, se colocando impostos, colocando todas as taxas do governo, todos os impedimentos que existem para a pessoa adquirir um produto e que está cada vez mais difícil com as taxações que os governos fazem. Uma pessoa, para ser considerada de classe média no Brasil, teria que ter uma renda de mais ou menos 60 mil reais por mês, entre 40 e 60 mil reais por mês. Então, nós estamos falando de um patrimônio de quase 10 milhões de reais investido para alguém ter uma renda de classe média. Para que o rendimento do brasileiro seja tão baixo, já foi dada. Aqui nesse canal eu trouxe para você. É que no Brasil existe escassez de capital. A escassez de capital faz com que todos os recursos sejam destinados ao capital e não ao trabalho. Então é por isso que a gente vê as pessoas, depois de tanto tempo, trabalhando nos mesmos empregos e ganhando praticamente o mesmo salário. E detalhe, a inflação já corroeu esse salário. Nós estamos falando de uma fábula produzida pelo governo federal, né? O tal do aumento do salário mínimo, né? E qual é a explicação para a escassez de capital do Brasil? Bom, aí nós chegamos numa questão histórica. Nós estamos falando de uma questão histórica cultural que já vem desde quando os portugueses chegaram aqui. Porque Portugal aplicava no Brasil um sistema muito parecido que eles aplicavam no Portugal. O que é? É um sistema baseado na religião e na manutenção do poder do rei. Isso significa que o capital era alocado para a manutenção do poder da coroa portuguesa. E aqui no Brasil eles aplicaram o mesmo sistema.
Isso significa que o capital, ao invés de ser alocado na produtividade, ele foi alocado na manutenção dos poderes que eram contra o capital, né? Afinal de contas, a Igreja Católica, que fazia parte desse sistema todo, sempre foi contra o capitalismo, sempre condenou o capitalismo, e até hoje, na verdade, ela condena. Nunca, a Igreja Católica publicamente nunca declarou que o capitalismo era um sistema correto ou um sistema aceitável. Então nós temos a seguinte dramática situação. Enquanto no Brasil o capital for escasso, os salários serão baixos. E detalhe, serão cada vez mais baixos, que é o que a gente está vendo aí. Os salários em dólar do Brasil, o poder de compra do dólar do Brasil, cada vez menor. Então, qual seria a solução para a escassez de capital? Só existe uma solução para isso. Uma. É, através do empreendedorismo, as pessoas criarem novas oportunidades que vão gerar capital real. Ou seja, o trabalho real é igual a capital real. E esse capital real vai fazer com que os empregos aumentem de forma natural, não impulsionado pelo Estado, que não funciona, né? E vai fazer com que o estoque de capital, por causa que as empresas brasileiras têm relevância no cenário internacional, nós estamos falando aí da economia internacional que a gente vive hoje, e não na economia nacional, que é mais uma fábula que esse pessoal continua enganando a população. O desenvolvimento desse empreendedorismo automaticamente faz com que o capital se torne cada vez mais abundante no país. Mas a gente percebe que o Brasil de 2026, com essa Constituição e com essa República já mortas, porque o trabalho e a geração de novo capital perdeu completamente espaço no cenário nacional, dando lugar à figura mais nefasta, né, a figura mais nefasta da história desse país, que eu chamo do Pastinha, que é aquele personagem ridículo, aquele funcionário ridículo da burocracia nacional, aquele que usa uma roupinha social com a camisa para dentro da calça e anda com a pastinha debaixo do braço. Essa é a figura que representa o desastre da economia e da história do Brasil, baseado na manutenção e na administração do gasto e da improdutividade, coisa que já foi denunciada há muito tempo atrás pelo sociólogo Max Weber, ao ele fazer a análise das economias protestantes e católicas. No Brasil, nós podemos analisar os caminhos que um país católico tomou na economia, e eles batem exatamente com o relato do Max Weber. Primeiro, os católicos, com o advento do capitalismo, eles se mantiveram no seu padrão de produção, não evoluindo para a industrialização e aperfeiçoamento das suas obras. Depois, eles foram lentamente entrando para a universidade, fundando universidades, né, as universidades católicas, né, e as primeiras universidades federais do Estado, que todas elas têm conexão, né, com a Igreja Católica. Eles foram indo para a universidade e se transformando em administradores, ou especialistas, ou sociólogos de alguma coisa. E o resultado final é uma economia de um país totalmente baseada no empreguismo, no emprego que é gerado através das ações do Estado e não através da produtividade real da iniciativa privada. E a gente vê com a Constituição de 88 essa figura decadente do Pastinha se tornando o padrão de desejo e sonho de emprego das famílias no Brasil. Ou seja, as famílias são exatamente criadas formadas através desse emprego que é 100% improdutivo e que vai criar uma nova geração e outra geração e outra geração de pessoas improdutivas que nunca vão conhecer a produtividade real. Esse é o efeito que esses políticos nacionalistas e esquerdistas fazem na mente da população ao defender elas do capitalismo, que eles chamam de predatório. Então, baseado em tudo isso que eu te falei, nós podemos chegar à conclusão de que não vale a pena ser empregado dos outros no Brasil, não vale a pena ser CLT, não vale a pena trabalhar para os outros, porque a escassez de capital vai fazer
com que o salário remunerado seja cada vez mais escravizado. E nós estamos vivendo no Brasil, na verdade, um retorno ao feudalismo. O feudalismo está se empoderando nas regiões do Brasil com feudos locais, onde a destruição do comércio, a destruição da produtividade, a destruição da indústria local tem criado feudos políticos numa dinâmica satânica, diabólica, onde a população produtiva vai embora e fica só os beneficiários dos programas do governo, criando assim um bolsão de miséria. E já os que trabalham nesses locais totalmente destruídos pelas ações de anos dos governos, das interferências do governo na economia, destruindo essas pequenas economias locais, é ser empregado de um supermercado, de uma loja, e esses empregados, esses funcionários, esses que escolherem se sacrificarem nesse trabalho, nunca vão adquirir nada na vida. Ou seja, o Estado brasileiro, através da ideologia dos direitos sociais, está destruindo o trabalho e convencendo todos a viver do Bolsa Família, todos a viver dos programas sociais. Então nós podemos concluir que a atual República do Brasil chegou ao seu fim. E é óbvio, não é porque ela chegou ao seu fim que ela vai deixar de existir da noite para o dia, até porque os políticos corruptos, esses que beneficiam desse sistema, vão fazer de tudo para manter esse sistema até quando puder, né? Afinal de contas, é dali que eles extraem os recursos para viver a sua vida de bonança sem precisar se esforçar, como a maioria da população tem que se arrebentar, se ralar, né? Então a pobreza, a gente pode chegar a essa conclusão final. A pobreza no Brasil foi produzida, foi planejada pela Constituição de 88, foi planejada por aqueles políticos esquerdistas que queriam, na verdade, eles viram uma oportunidade de criar um sistema onde eles poderiam roubar tranquilamente. E é o que a gente está vendo na prática, né? A Constituição de 88, as leis do Brasil, elas autorizam, elas dão o poder, elas dão autorização para o político roubar do jeito que ele quiser. E ele também impor para a população uma escravização, um feudalismo de surrupiar, de sugar todos os recursos das pessoas, simplesmente porque eles acham que não podem ter novos empresários, porque o capitalismo é ruim, porque se houver capitalismo haverá resistência às ideias do socialismo. Basicamente é isso, e eles estão, é óbvio, cometendo um crime contra a humanidade no Brasil que provavelmente só no futuro alguém vai reconhecer de forma internacional que a Constituição de 88 foi um regime socialista que matou milhões de brasileiros e não foram contabilizadas as mortes do desastre que foi feito durante todo esse tempo, né? E aí alguém vai ter que pedir desculpas à história do Brasil, pedir desculpas às gerações futuras pelo erro, pelo gravíssimo erro que foi essa Constituição que ela dá vida a todo tipo de abominação política que é justificada pelo aumento dos gastos públicos, e é óbvio, a gente fala aumento de gasto público, é roubo de dinheiro público, é roubo de dinheiro público. Aumento de impostos é roubo de dinheiro público. Então, muito obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Eu fiz um último vídeo muito importante sobre a questão das eleições, espero que você assista. Então eu te vejo na próxima, até mais, tchau!